5. Dani, começa, por favor. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né, para essa experiência aí virtual da exposição Produto Disruptivo. Essa proposta está sendo executada com os recursos da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais, através de um edital estadual, e está sendo realizado em parceria com a Carvalho Agência Cultural e produção conjunta com Artes Eriguidum. Nós vamos ter um momento no final para que vocês queiram expor as impressões que vocês tiveram, quiser fazer perguntas também para a Dal no finalzinho, mas também durante, se vocês quiserem, podem abrir o som e falar com ela ou mandar no chat também, que eu estou atenta aqui. Mas, se possível, fora esse momento, manter os áudios, os microfones desligados, né, para não dar interferência de som. E para ter uma experiência melhor também, quem quiser mudar para a opção Speaker View ou Visão do Orador, você vai ter a tela da Dalmone em destaque, né, também fica mais fácil de visualizar. Não é uma necessidade, é só uma sugestão mesmo, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou no chat, pode encaminhar qualquer coisa de suporte, que também estou atenta. Boa experiência para vocês. Obrigada, Dani. A Fernanda está perguntando sobre este outro link. Dani, eu não sei se nesse caso, quando a gente tem um atachado, como se fosse um alfinetezinho, existe isso nessa plataforma? Pode marcar como destaque e deixar sua tela fixa também. Porque aí vocês vão ver aquilo que eu vou apresentar. Então, vamos lá. Ótima tarde, muito contente em estar aqui com vocês, no Arte Ziriguidum, nessa tarde tão agradável. Está um pouco frio, mas tem um sol lindo. E a oportunidade de convidar vocês a visitarem a exposição Produto Disruptivo é uma oportunidade tecnológica muito recente para mim, sobretudo, e que eu tenho por desejo que vocês se imaginem comigo, apreciando o espaço, o trabalho e tudo aquilo que ele puder lhes dar enquanto um contato com a arte. Eu vou começar do começo, como se vocês estivessem entrando aqui comigo pelo ateliê. Então, fingir que eu fui lá abrir o portão para vocês. Vocês são bem-vindas e bem-vindos. Esse aqui é o nosso querido essa galeria. Produto Disruptivo 2021. E esse trabalho é uma exposição de pinturas foram retratadas a Tita, a Beatriz Salles, a Tomiko Born, também de Rafael Zanetti, Tereza Mesquita. Temos aqui o nosso querido Ziriguidum. A nossa sala, assim que nós chegamos aqui, eu vou ter um texto da nossa curadora, a Esther,
a Esther Servini, que escreveu um texto de apresentação que se chama Testemunhos do Ateliê. Esther Servini, curadora. Dalmone é uma artista incansável. Descansa de si pintando, ao mesmo tempo que pinta de si nos outros. Enquanto aguardo na porta do ateliê, encontro Beatriz em sua expectativa para posar. Escolhe a roupa, posiciona-se de forma que fique confortável. Serão várias horas ali. Dalmone vigia a luz, acerta os ombros. Sorrisos. Eu sabia que a cor seria amarelo canário da terra. Beatriz da terra. Rastros de subjetividade perpassam estes retratos como testemunhos do viver de Dalmone. É a vez de Carol, e como é difícil pintar a presença de uma ausência. O olhar vazio e cheio de vida invade o rosto fantasmagórico. Talvez tenha que deixar assim. E Dalmone diz: o cão está vivo, negro, róseo, bordô, com flores. Surpreende. Um encontro familiar, a face de Tita ganha várias tonalidades. A conversa é mansa. Ela se estabelece ali, simbólica e viva, entre os verdes, os grenás e os cabelos brancos. Também ela, Tita da Terra, conversa com as outras interlocutoras de Dalmone na sala amarela. Às vezes, o trabalho de curadoria é também um trabalho curativo da alma. Encontro Teresa. De jeito materno, blusa florida. Mergulho nos azuis e violetas. Neste caso, duas testemunhas observam. Eu e o gato. Era o exato momento em que Dalmone pintava o brilho dos olhos. Sempre encontro dificuldade em saber por que Dalmone pinta os olhos diferentes, ou se é só o olhar. Pedro e Tomico não os vi. Eles chegaram pelo escutar, pela narrativa. Pedro inspira a sala verde. Pedro verde e Tomico madura, serena, resiliente. Dalmone a retrata com força e delicadeza no branco de fundo da tela, onde minimalismo e expressionismo se encontram. No dia da sessão de fotos, se aproxima Rafael. Cabelos cor carijó. Da terra também, mas diferente. Ficaria na sala púrpura, único, para mim eternizado nas camadas profundas das tintas com o rosto rosa. Carolina veio inesperadamente, testemunho mais vivo de presença sentido no corpo. Como trazer o corpo para a pintura do rosto? O sol é intenso. A cor alisar em crimson finaliza seus braços que precisavam de vários inícios. Cor mulher. E finalmente Dalmone. Apareceu sem luxo e ela me diz: é para mim mesma? Ela já se conhece, usa o verde, mas sabe que não gostaria. Vejo Dalmone calo, inacabada. E se Dalmone pintasse a si para se conhecer? Se surpreender e brincar? O último retrato pode ter ousadia. Ousa o seu retrato dizer: invente-me. Estas são as palavras da Esther para quem chega no Artes Iriguidum. E aqui existe uma ficha técnica contando sobre quem fez a curadoria, a expografia, que foram Esther. As fotos que nós temos emitido na divulgação foram feitas pela Maria Blasi. A maquete eletrônica, que depois será divulgada, foi feita pela Heloísa Cristiane, Viviane de Oliveira. E o design gráfico, toda a arte que foi feita conosco, pelo Lucas Ferreira, a Daniele, que está aqui conosco,
Os painéis do texto também foram montados por ela. As molduras feitas na Center Molduras. As pinturas dos painéis feitas pelo Vanderlei Feliz. Os serviços gerais pela Tânia Cristina Pereira, pães de queijo. A assistente de produção, que é a Daniele, quem cuida de tudo, para tudo ficar contente e bem feitinho. E a produção executiva, que é da Chiara Carvalho, co-criada por mim, que cuidou para que a gente tivesse sido aceitos pela Lei Aldir Blanc do Estado de Minas Gerais. Meu primeiro cobaia foi o Pedro. Eu perguntei a ele em novembro: Pedro, você tem coragem? Eu gostaria de fazer uma pintura de você e vai demorar várias horas. Você teria paciência? Mas eu vou te contar uma coisa. Eu não sei o que vai sair. E se você não gostar? E se você não ficar bonito? E o Pedro disse assim: tem problema não, eu sou feio mesmo. O Pedro é músico. E eu vou pedir para a Dani vir aqui, porque eu quero mostrar para vocês o tamanho desse trabalho. Eu preciso de uma escala humana para que vocês percebam. Dani, você pode ficar aqui pertinho? Você pode chegar teu rosto perto do Pedro, por favor? Mais um pouco. Eu queria que vocês tivessem a dimensão do tamanho, que não é o tamanho natural na pintura. Ela é de um tamanho maior. Estão vendo a proporção do tamanho da cabeça do Pedro, do tamanho da cabeça da Daniele? Obrigada, Dani. Mas quando a gente olha, a gente pensa que o trabalho foi feito em tamanho natural. Assim que Pedro aceitou o meu convite, eu pedi a ele para que se apresentasse. Pedro, como que você gostaria de ser? Ele nos diz: Pedro César é músico, produtor e gestor cultural Poços Caldense. Na música, desde 1998, viveu também em BH e São Paulo, excursionando pelo Brasil, além de participações em festivais na Bolívia e na Argentina. De 2010 a 2018, foi coordenador de planejamento do Coletivo Corrente Cultural, à frente de projetos em prol da música independente local e do aprimoramento das políticas públicas para a cultura. Atuou como docente no curso de formação inicial e continuada de Gestão Cultural no IF Sul de Minas, Campus Poços, em 2013 e 2014. Nos últimos 7 anos, ocupou o cargo de analista de cultura no SESC, Minas Gerais, na unidade daqui de Poços. Participa como conselheiro do Conselho Municipal de Política Cultural de Poços de Caldas desde 2012. No ano de 2020, solo, a partir da trilogia dos singles Alma Boa, Mais uma Volta no Sol e Raio de Luz. Assim, Pedro nos apresenta como ele gostaria. Essa é uma etiqueta. A etiqueta funciona assim: Pedro César, texto, 2021,
Impressão digital sobre Canvas, de 1 metro por 70. Que é esse texto aqui que o Pedro escreveu a partir do momento que ele começa a vir ao ateliê, posar horas e dias para que a pintura ficasse pronta. E aqui na etiqueta, Dalmone Lide Jussi, Neoimpressionismo Barroco Mineiro para o Pedrinho, 2021, acrílica sobre tela, 1 metro por 70. A minha ideia era que o Pedro, bem como as outras pessoas, nos dissesse o que pensam, por onde vai a cabeça enquanto fica ali, posando. E Pedro disse assim: a mão da artista a quem toca, cinza, azul, branco, tela. Um céu de rumos na fresta do telhado, primavera. Aqui o tenha. E ali, o que se grava não é exatamente o que se vê. Pura invenção. Inventar não é com os olhos. Ou é? Dominar a tinta, gostar de ser ficção. Nada óbvio. Outros mundos. Perder um amor para sempre. Se o amor permanece, de outras formas, nada óbvias. Cai uma chuva pontiaguda, um mar de distância, inesperado, inesperável, luto. Há quadros que se eternizam, mas pode se diluir tanto ao ponto de só o sonho saber lembrar, só o sonho saber saber. O acaso, a pandemia, tintura, encharcar-se. Há vários jeitos nada óbvios de corar, de chorar, colorir, sagrar o coração sangrando. Era só um abraço, um gole de um avião, uma pipa, uma ponte, um hiato no horizonte. Maré combatentes, jardim IP, tudo o que somos, ele e você. A minha pergunta, que é a pergunta que disparou o processo, o que pensa, por onde vai, os sentimentos e o que escreveria para dizer disso aquela pessoa que ficou por muito tempo para mim. Nós vamos para uma outra sala. Nós vamos para a sala onde há outras figuras, outros retratos. Esse retrato é da Carolina Coutinho. Já eu leio como ela quis se apresentar. Para vocês que estão aí vendo como é que está chegando, vocês têm alguma sugestão a me fazer para que vocês pudessem ver melhor?
Obrigada. Obrigada. A minha intenção é mostrar para vocês a pintura, tal como eu gostaria de vê-la quando eu vou aos museus, mas que eu não posso chegar tão perto. Mas como eu queria fazer isso em alguns quadros, chegar bem pertinho e ver a manufatura da pincelada, da cor, que cor tinha antes, que cor tinha depois, deixou a cor embaixo, colocou o que por cima? Os espaços entre os pedaços de cor, os espaços entre as tintas. Esse é o texto que a Carolina nos escreveu. E ela quis se apresentar assim. Carolina Coutinho. Carolina Coutinho tem 42 anos. É nascida e criada em Poços. É uma mulher que descobriu seu valor há pouco tempo e que não tem medo do envelhecimento. É mãe do Augusto, de 14 anos. Um menino com senso de justiça social tão ampliado que parece que desde cedo pôde olhar o mundo de cima das grandes montanhas mineiras. Carolina é psicóloga, analista institucional, esquizoanalista e psicanalista. Tudo isso para dizer que ela gosta de gente, de presença e de transformação. Essa característica vai do consultório, onde atua há 19 anos, até as rodas com os amigos, que sempre soube escolher com alegria. Acredita no conhecimento compartilhado e na vida dupla dos encontros. Defende a psicologia enquanto ciência e profissão, na militância diária contra todo tipo de violação dos direitos humanos. E o título, Neoimpressionismo Barroco Mineiro para Carol Coutinho, 2021, acrílica sobre tela, 1 metro por 70. A Carol escreveu um texto no último dia. Segundo Merleau-Ponty, o visível depende do olho daquele que vê. Foi assim que minha amiga Dalmone me olhou, me viu, colocou forma e cor na minha experiência e me fez visível aos olhos de todos, eternizada em sua obra. Agora eu sou um quadro. No encontro dos nossos olhares, em cada sessão de pintura, durante aproximadamente 30 horas, em casa, silêncio, nós nos vimos e nos projetamos uma na outra. De Henri Matisse a Platon Antoniot, passando por Jacques Lacan, entre telas, pincéis, tintas, cores, músicas, cafés e prosecos. Muitas foram as nossas conversas sobre o olhar, a imagem que temos de nós mesmas e aquela imagem que supomos no olhar de quem nos vê. Em todos os momentos, fomos dupla mentes que se comunicam. Esquizodrama, coisa de primas? Talvez. Coisa de mulheres? Sororidade. Uma nova dimensão do nosso feminino se revelou em forma de descoberta, compreensão,
aceitação, surpresa, medo, acolhimento, alegria, maturidade, reinvenção e absoluta coragem para buscar na arte os contornos desse encontro. A imagem agora não nos intimida. Vamos em frente, viver a potência do porquê, para quê, como, onde e principalmente para quem seremos mulheres. Foi curiosa a história desse quadro, porque esse é o segundo quadro da Carol. O primeiro, eu não reconhecia a Carol nele. Essa já é uma outra história. Vou apresentar para vocês Tomiko. Tomiko Born. Tomiko. Tomiko nos escreveu assim: naquele bairro afastado, onde em criança vivias, passava todas as tardes um realejo tristonho. Passava como num sonho, um realejo a tocar. Jair Rodrigues. Enquanto o pincel nas mãos hábeis da Dalmone faz surgir aos poucos uma imagem que reconheço, a Tomiko, prestes a fazer 89 anos, a minha mente passeia pelos caminhos da minha infância, no bairro japonês Liberdade, à rua Conselheiro Furtado. Surgem memórias da Segunda Guerra Mundial, da ordem de dispersão dos japoneses em agosto de 1942, do estágio que fiz anos mais tarde, num vilarejo no sul da Itália, Solverato al Mare, e de ter ouvido vozes que me lembravam vendedores passando pela rua vendendo leite de cabra. Bata no forno, ou seja, batata no forno.
batata doce assada e trazida no forninho de lata. Assim transcorreram os dias em Caldas, vizinha de Poços de Caldas, uma cidadezinha de 13 mil habitantes. Jeter Pereira Ramalho, amigo de longa data e padrinho de casamento, perguntara: Tomico, você tem coragem de mudar para uma cidade parada no tempo? Mas mais acertado foi o comentário de Rubem Alves, que ao visitar conosco uma casa centenária que pretendíamos comprar, quando a gente se apaixona não tem jeito. Mas nem sempre a paixão parecia ser suficiente. E quantas vezes não nos perguntamos: o que estamos fazendo aqui? Tudo começou em novembro de 2003, quando, sob forte chuva, fizemos a mudança da nossa casa, localizada à Rua Juá, perto do metrô Praça da Árvore, e viemos morar na Avenida Almirante Barroso, perto do cemitério. Ah, Jeter, se você estivesse vivo, concordaria com o Rubem. Quando a gente se apaixona, não tem jeito. Caldas não está parada no tempo. Muitas são as frentes que nos convidam. Proteção ao meio ambiente, especialmente o Santuário da Pedra Branca, o incentivo à agroecologia e alimentação saudável, consumo responsável. Engajamento político por uma sociedade democrática e mais humana, valorização de arte e cultura. Passava como num sonho, um realejo a tocar. Tomiko nos apresenta assim: filha de imigrantes japoneses, nasceu e cresceu em São Paulo. Seus pais emigraram em 1925, após um grande terremoto que destruiu Tóquio e arredores. No Brasil, inicialmente, trabalharam como colonos, numa fazenda de café. Depois de 2 anos, mudaram para São Paulo e passaram a morar no bairro da Liberdade, que já adquiria feições de um bairro japonês. Fez seus estudos em escolas públicas e, após formar-se assistente social na PUC de São Paulo, estudou como bolsista na Universidade de Colômbia, onde obteve o grau de mestre. Posteriormente, outra bolsa de estudos levou-a ao curso de Política Social no Instituto de Estudos Sociais na Holanda, tornando-se uma das maiores referências no país em gerontologia. A convite de Rubem Alves, reside com seu marido alemão, Hans Born, em Caldas, desde 2013. Ao lado de sua residência, na área central de Caldas, o casal mantém uma construção centenária reformada, denominada Barracão de Artes e Criatividade, onde se realizam várias atividades culturais em benefício de Caldas. Prestes a completar 89 anos, não perdeu seu sonho de ver um país mais humano e igualitário. Dalmone de Jussi, impressionismo barroco mineiro para Tomiko. 2021, acrílica sobre tela, 1 metro por 70. Quando eu fiz o trabalho, eu imaginei que deixar parte do processo de construção da imagem seria muito bom para que a gente pudesse entender parte desse processo de pôr cor sobre uma tela e assim imaginar que aquilo é uma pessoa. Mas é uma grande mentira, porque ali não tem ninguém e ali não tem ninguém. Mas parece que tem. A pintora é uma pessoa, né? A pintura, ela nos quer
enganados, imaginando que ali haveria uma roupa, ali haveria uma almofada, e assim por diante. Esta é uma pintura, a partir da fotografia de Carol Sanches. Dalmone Lidigiusi. Texto silenciado, 2021. Impressão digital sobre Canvas, 1 metro por 70. Minha prima e afilhada, Carolina Dias de Campos Sanches, formou-se em medicina veterinária em 2007. Se doutorou pelo Departamento de Enfermidades Infecciosas dos Animais Domésticos, pela Unesp, Botucatu. Especializou-se nas áreas de patologia animal e doenças infecciosas dos animais domésticos. Atuou em clínica médica, internação, emergências e pequenos procedimentos cirúrgicos em cães e gatos. Seu currículo Lattes apresenta, entre tantas informações, 9 trabalhos completos publicados em anais de congressos, 14 resumos expandidos publicados em anais de congressos, 6 resumos publicados em anais de congressos, 3 trabalhos técnicos, vítima de feminicídio. Nasceu em 24 de outubro de 1983. Foi morta em 17 de maio de 2018. Toda vez que a poeirinha cósmica ascender por essas noites frias, encantando minha tristeza, que ainda não chorei. Neoimpressionismo barroco mineiro para Carol, 2021. Agora nós vamos para a sala. Aonde foi escolhido um amarelo. Como pano de fundo para receber a pintura da Teresa. Teresa Mesquita. A Teresa com tanto amor que eu passei uma manhã para resolver como resolver a janela que estava nos olhos da Teresa.
a Tereza, exatamente lá naquela sala. E tinha aquela janela. E eu falei, Tereza, tem uma janela nos seus olhos. E eu também disse, Tereza, acho que eu nunca tinha olhado seus. E ela me respondeu, pedaços de cor para dizer para vocês. Talvez, Thaís, o som esteja um pouco falho, porque eu estou um pouco mais longe do roteador. Dalmone, Oi. nessa sala realmente a qualidade do som fica um pouquinho comprometida. Fica bastante o teu áudio. Tem alguma sugestão? A gente te ouve, mas com alguns cortes, sabe? Entendi. Estão pedindo para repetir o que você disse da janela dos olhos da Teresa. Ah, sim. Eu disse à Tereza que eu não sabia como resolver, porque quando eu olhava a Tereza, havia o reflexo da luz daquela janela para os olhos dela. E eu disse a ela, Tereza, como cabe uma janela nos seus olhos? Eu não sei explicar, mas havia uma janela. As bisnagas de tinta enfileiradas passiam-se. Perdão, peraí. Desculpa. As bisnagas de tinta enfileiradas pacienciosamente pelas mãos da artista. O pote cheio de pincéis que não se usa. Só um tem vida e está gasto. É o protagonista, enquanto os outros assistem passivos à criação da obra. Sento-me à mesa, garrafa de chá, canecas, papel toalha. Um pingo de cada cor sai da bisnaga, para ser lúcida. Não uso preto, ele já está pronto. Gosto de criar as nuances para me aproximar dessa cor. Vem bigotes que a cabeça. Aprendo. Fixo meu olhar no
pouco descascado da parede. Sobressai. Viajo nele. Será o paraíso? No rabo de zóio, percebo a rua movimentada. Carros, motos barulhentas, pessoas, e me assusto com o som da cidade e do gato que entra. Volto para a paleta, agora já toda colorida. Ao meu olhar, aquilo é fascinante. O vermelho não é o mesmo, nem o verde ou o azul. As cores brotam, crescem, se esticam diferentes, nuances nunca vistas, paleta multicores. De repente, aquela gargalhada maravilhosa da artista ecoa por todo o ateliê. Corte de cabelo de pombo, todo cagado. Ela se torce de rir. As cores se materializam, risada colorida. O gato se aninha na poltrona antiga, para carinhar e descansar a artista, ali, sentada. Lembrei-me de meus filhos pequenos, buscando o quentinho do aconchego. A conversa passa pelo feminicídio, aprendo. As velhinhas passam aqui pelo meu jardim e surrupiam as flores, diz ela. Mas as cores que evaporam desse ateliê. Volto a fixar meu olhar na parede descascada. Não quero esse paraíso azul. Pincelei-o com as cores da paleta que roubei da artista. Agora ele tem identidade. Nele quero ser eterna. Estou velha como desejo ser, sem estridências. E rasa a xícara de chá, evoco a Adélia. Da próxima vez, quero sentar-me à mesa com meus netos para sermos brincantes e aprendizes neste paraíso ateliê. Houve uma pessoa que me perguntou assim. Eu respondi, não. Aí ele disse, se tornaram. Teresa quis se apresentar assim. Nasceu em meio a doces e tambores dos congos do Largo de Teium. Engajou-se na juventude em política estudantil social e alfabetização de adultos. Tendo a educação como paixão, fez-se professora em 1970. Casou-se, seus 6 filhos complementam sua vida. Ainda hoje é ensinante e o nome da pintura é Neoimpressionismo 1, acrílica sobre tela.
Essa é a Tita. E a Tita nos escreve: espelho, reflexão estética. Artista, aprendi que a é designativo do feminino. Mulher em Nova York, homenagem aos pintores de telas norte-americanos. Na reportagem, na fotografia, uma mulher quase às ocultas. O fotógrafo explica: é que ela pinta igual homem. Mulheres no mundo. Reflexo no espelho. Na reflexão artística. Artista. Você, mulher artista, faz reflexo da mulher na tela. Espelho. Espelho. Reflexão estética da mulher. Criação simbólica eternizada pela arte. Mulher. Mulher pintando mulher. Coração e história. Coração no tronco. Centro separador da razão da ardência. Simbolicamente responsável pelo bem e pelo mal. Pesado, após morto. O julgamento para a bem-aventurança com os deuses ou para os confins dos mortos. Coração tem significado de origem africana, fonte de sentimentos, pode significar força, coragem, ódio, amor. Coração, símbolo do fogo, ardência do corpo, purificador da razão. Coração, elo, unidade do ser, não do gênero. Coração, instrumento de construção, de um e de outro ser, sem performance, mas como criaturas no mundo. Coração, criador da amorosidade, resultado do movimento dos pares, dos seres no mundo, um com os outros. Coração, mantenedor da vida dos seres, na construção e continuidade da história. Beatriz. Beatriz.
Pensei que seriam os primeiros, já não eram os mesmos pretexto para a conversa. Paladar, tato, audição, visão, mar adentro, revolto, calmaria, rumores, humores. Os olhos não chegam, quando virão? A espera dói, dores do parto normal. Normal não é a espera, fera que ataca, olhos não dão sinal. A conversa, mãos que falam, pintam a tela. Palavras escorregam na tinta, entrecruzam. A forma, cor, luz, espaço. Na tela, ganho feição. Estou ali. E os olhos, quando virão? Aprendizado para a vida. A arte de partir olhos não se decora, ourives. Só é conquistada quando olho, mão, coração dão ao retrato as marcas de duas almas, duas vozes, olho a olho, aprendendo por demais desconhecido, habituação. Olhos nascidos, despolarizados, caleidoscópio, céu estrelado em dias de verão. Porque o céu é azul, amanheço de uma cor, entardeço outra. Anoiteço de vir. Partejam olhos. Chegam num fim de tarde, primeiro dia de outono. Ensimesmados, inter, se fossem estradas, anos-luz. São José, o carpinteiro, trabalha a madeira. Estruturas interiores sustentam nós mesmos. Dúvida faz parte. Fé não é estática. Mensagens do sonho, a ficha cai. O que será que os primeiros homens sentiram na primeira noite, quando anoitecia e não sabiam que ia amanhecer? Pandemia, arte, palavra mundo. No fundo, somos humanos. Honrai. Beatriz se apresentou assim. Beatriz Sales da Silva nasceu nas mãos da sua avó paterna, Dona Chiquita, em 27/9/1965, dia de Cosme e Damião. Considera que a vida lhe deu muitos professores, como sua família, também no grupo escolar Davi Campista, Escola Estadual Virgínia da Gama Salgado, Colégio Pio XII, SESEC, professora Heloísa Lacerda, PUC Poços de Caldas, Faculdade de Educação Unicamp. Talvez o maior aprendizado tenha sido aprender a escrever em primeira pessoa. Ensinamentos para a vida ela aprendeu em sua passagem pela Casa das Bonecas, Supermercado São Michel, CEPOC, Escola Municipal Dr. Haroldo Afonso Junqueira, e os 19 anos na Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas. Pedagogia, fotografia, Povo Chucuru Cariri, Espaço Reiki Arcanjo Miguel, Biodança, IP Amarelo, SEAC, União Fraternal, a medicina, os desvios, foram muitos professores. Tudo isso junto, misturado, fazem dela uma Poços caldense que enxerga, na educação, a matéria-prima para partejar uma nova humanidade que não desista do ser humano. O impressionismo barroco mineiro para... Vamos ali para o Rafael Zanetti. Rapaz belíssimo. Ele quem fez essa
peça de roupa, de pelúcia. Ele quem confeccionou. E se vestiu com ela. A pintura é a arte de mentir. Mentir que ali havia uma penugem. Mentir que ali havia uma pelúcia. Um corpo, um rosto, a sala, as texturas, os espaços, o vão. É preciso o vão para que a gente possa ver. É, essa pelúcia me deu muito tombo. Rafael Zanetti de Souza, nascido e criado em Poços de Caldas, é um jovem de 22 anos, amante da cultura brasileira e aspirante a arquiteto que almeja um mundo com menos injustiças sociais. Militante pelos direitos humanos, em especial a causa LGBTQIA+. Sonha com uma sociedade mais livre e que saiba conviver em harmonia apesar das diferenças. Não aceita nenhum tipo de discriminação e espera poder contribuir para um futuro mais empático, solidário e amoroso. Neoimpressionismo barroco mineiro para o Rafa 2021. É preciso amar a beleza imperfeita de nós mesmos, nos aceitarmos como seres em processo, que erram, choram, endoidecem, amam e se chateiam, que criam e também destroem. Fuga. O medo elevou a minha sanidade. O monstro está ali na esquina da mesa, da sala de casa, casa que já não é lar, é só um estar físico, a mente não mora mais aqui. Ela se esconde em qualquer canto, tempo, foge sem saber para onde. Nem sabe se tem para onde fugir, mas foge.
E chegamos novamente à sala verde. Onde a ideia de um autorretrato é o 9º quadro, é a 9ª pintura. Eu me apresentei assim. É ruim ficar trabalhando sozinha. O eco é muito importante, a prosa, o contexto, as provocações. Passei a me sentir viva desde que abri as quintas-feiras para a arte. Minha exposição se abre dia 13 de maio. Tenho pintado quase todos os dias, mais que todas as é tonto, mas só queima por isso, por medo, 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 medo. Mas agora já estou no processo do seja o que Deus quiser, que me espia e voa. Uma multidão. Não sei o nome, inúmeras perguntas. Mais massa, mais corpo, mais claro, mais ou menos, frito ou corto, não sei. São retratos e vejo a cada rosto lugares que se apresentam a mim pela luz solar, que rodopia. 2 ou 3 horas de generosa pose dada a mim, como podem me dar o tempo e o olhar? Por uma, me senti rejeitada, e foi difícil sentir que ela não queria mais estar ali. Verão isto? Há também um retrato em que vês, pois é da nossa prática, Dude, que iniciei a pintura de uma forma mais substanciosa, que fui me permitindo experimentar e redescobrir, fazer, pensar e ser. Ser no devir, descobrindo e se metendo. Neoimpressionismo barroco de mim, 2021. O que eu pensei enquanto eu pintei todas essas coisas? Sabe, Rafa, em mim trepida a chama. Aquela que queima e acerta as arestas. A cor como quem não tem medo, mas sabe que pode perder tudo. Eu muitas vezes sofri esse dilema. Tenho um quadro assinado 3 vezes, porque eu não me dava por silenciada. Eu sinto uma vontade imensa de dizer em cor, de ver o que vejo, de contar o que sinto. Hoje, aprendi que isso é bom, mas vira e mexe por alguns instantes, sofri. Hoje, nessas pinturas, que já teve hora de perder o humor, foi muito pouco perto das inúmeras vezes que adiei o trabalho sem dormir, ou até com dor de estômago, de verdade. Ontem, aquele dia, na crise do mau humor, tive porque não consegui entender no tempo, o tempo que eu tinha para tomar outra decisão. Pegar outro atalho, aonde as cores, o meio tom, o escuro ou o claro, como dizia o Menacho, a meia tinta, estava aonde? E tentava me lembrar da Doninha, que com toda a sua caduquice
se lembrava do que aprendera na Escola de Belas Artes do Rio, desta mineira que se esqueceu de si. Dizer, quando perguntei, você acha que eu resolvo assim ou assado? E ela, com tanta certeza daquele olhar que me compreendia, o artista é livre, minha filha. Preciso de alguém para me lembrar daquilo que digo aos meus alunos. Não é neurocirurgia. Então, sinto que ainda, como aquela porta que me leva a um estado de congelamento, que nesse momento já consigo escolher as outras, que não sei quais são, nem onde estão, são muitas. Eu posso escolher seguir o tom em outra cor. Eu também posso escolher subverter e não escolher aquele tom. Eu também posso fazer uma outra coisa que eu ainda sei. O que é o que mais desejo? Aos poucos existe também um certo tipo de nascimento de uma sementinha que vibra. Vibra como quem quer viver, mas não sabe que árvore dará. É uma instância, uma condição que foi acesa. Pinto hoje, eu pinto e as pinturas florescem. Essa pintura estava em verde, mas eu comecei a colocar a luz que vinha e eu não terminei o quadro. Então eu ainda vou pensar o que fazer desse trabalho, porque eu ainda acho que eu ainda sofro da dúvida. E, bom, agora eu, já com esse tempo todo vivido com vocês, eu pude, em alguns momentos, ler as observações que vocês fizeram, em outros eu não pude, mas eu gostaria muito, a quem se sentisse à vontade, de perguntar como percebeu, o que sentiu ou como conseguiu se relacionar com as imagens dessa forma virtual, que é uma novidade para mim, né, contar para vocês desse jeito, e acredito que também para vocês, porque enquanto eu mostrava alguma imagem, eu recorri a um roteiro de cor e de forma pelo meu viés, mas eu tenho certeza que cada pessoa aqui veria e quereria ver outros vieses, né? Então, eu deixo vocês à vontade para dizer a impressão ou aquilo que quisesse também nos dar como um retorno para que a próxima exposição guiada pudesse cumprir esse papel de levar vocês aquilo que a exposição quer dar. Alguém quer começar? Ô, Dal. Oi. Duas foram falando juntas. Quem que foi que falou? Diga. Bom, eu queria te parabenizar. Que olha, menina, encantador. Encantador. Obrigada. Encantador isso tudo que você fez. Eu sei que ao vivo aí tem um outro, né? Uma outra pegada. Mas essa questão do virtual,
do jeito que você foi apresentando e mostrando e lendo, achei que ficou perfeito também, sabe? Inclusive as leituras que você fez, porque muitas vezes numa correria você lê e não lê, até estando aí mesmo, né? Você não lê muito atenta, que tem outras pessoas para ler. Então, achei que até isso ficou perfeito, porque eu acompanhei cada palavrinha que você foi lendo, de cada texto. Então, isso foi muito rico também. E os detalhes que você foi mostrando da pintura é extasiante, é uma coisa assim que eu fico assim, gente, como que ela pôde fazer uma coisa tão maravilhosa? E essas manchas, meu Deus, que coisa mais linda, a combinação, o casamento das cores. E outra coisa que me saltou aos olhos, assim, os fundos que você colocou estão assim de uma riqueza impressionante. Impressionante. Nossa, você soube colocar o fundo para cada um. A Tomico, a Tereza. Gente, mas assim, o fundo foi, não sei se você assim teve essa, né, sacada não, de que vou pôr de acordo com a personalidade de cada um, mas casou direitinho, ficou lindo, tá de uma riqueza impressionante, Dal. Obrigada. Parabéns, minha amiga. Parabéns, parabéns, parabéns. Só tenho que agradecer por você ter assim jogado no mundo uma coisa tão linda. Obrigada. Obrigada. Que não é fruto de tanto fervilhar, de quantos anos isso dentro de você, né? É como você mesmo fala, chega uma hora que entorna a água, então foi uma coisa, né, por aí. Um amadurecimento, você vê assim, aquela Dalmone, aquela arte madura, de que não é qualquer um que faz. Parabéns. Obrigada, Roseli. Obrigada. É por isso que se chama neoimpressionismo barroco mineiro, porque existia uma intenção deliberada para a construção da pintura que não houvesse um único ponto a ser olhado. Tal como nas nossas barrocas igrejas mineiras, quando a gente olha a igreja dentro dela, você olha aqui, vai para lá, vem para cá, vai para lá, volta, vem, vai, né? E não tem um lugar, né? Então, a minha ideia era que a pintura oferecesse esse convite a olhar todo canto, um convite a olhar toda a pintura como algo de interesse para ser visitado. Foi isso. Que bom, então, que isso foi comunicado. Obrigada. Eu vi que alguém escreveu alguma coisa. Oi. Dalmone, oi. Eu acho que depois que eu assisti a aula sobre a pintura do autorretrato, eu olhei a exposição de uma outra forma. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de participar ao seu lado, porque quando o artista está junto, é uma outra vivência, e eu nunca tinha participado de uma exposição com o artista. O virtual não incomodou, não atrapalhou. Eu achei que foi até benéfico, porque você conseguiu destacar alguns pontos interessantes. Mas depois eu queria muito falar da riqueza que é participar da exposição depois de assistir a aula do autorretrato. É um outro olhar. Quando você fala sobre as tintas, quando você mostrou a blusa da Beatriz, foi assim divino, porque é um outro olhar mesmo, você perceber a diferença das pinceladas que você tanto destacou antes. Então acho que é um olhar assim indescritível que foi possibilitado. E também quero agradecer pela sua presença,
porque o olhar da artista é outro. Jamais seria tão rico sem a tua presença. Então, agradeço pelas duas oportunidades imensamente. Eu quem agradeço também. Bom te ouvir, muito bom. Bom saber disso. Obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais gostaria de verbalizar isso? Dal. Olá! Essa nossa Poços Caldense lá no outro continente. Então, nossa, eu estou tão feliz de conseguir participar, porque mata um pouquinho da saudade, né? Desse espaço gostoso, que eu tenho tanto amor por aí. E dá o sensacional, assim, eu fico sem palavras, porque eu acho tudo tão lindo, tão mágico para mim, porque eu não conheço das pinceladas, eu não conheço dessa arte, né? Você sabe que essa parte eu não faz parte do que eu sei. Mas, assim, eu achei tudo sensacional. E você falou das mentiras, eu falei assim, mas essas mentiras só me trouxeram a verdade das pessoas, hein? Né? Você puxou aí com o pincel nessas cores, nessas pinceladas, tem um pedacinho de da história de cada um aí. E isso é fantástico, Dal. Você é um artista sensacional. Eu tenho só que agradecer de poder estar participando, de poder te conhecer, de ver essa Dal que eu não conhecia, essa parte sua que eu conhecia outras, né? E estou achando lindo, tá rico essa visita teleguiada. É muito boa, foi muito gostoso te ouvir, né? Porque realmente faz toda a diferença você estar junto conversando e explicando. É diferente da gente visitar, né? De outra forma. E é uma experiência tão diferente, a internet, eu estar aqui do outro lado e poder estar aí junto. É tudo uma experiência nova e gostosa. Demais. Raquel, você não conhecia nem eu. Sensacional. Tá maravilhoso, Dal. Que mulher é essa que saiu aí? Tá espetacular. Por isso que eu perguntei para o meu primeiro cobaia, você tem coragem? Né? E eu perguntava às pessoas, quando eu fazia o meu convite, que eu não sabia o que ia sair. Né? Então, é claro que depois existiam outras instâncias do meu... nascia em mim, às vezes, um compromisso que, inclusive, me prendia um pouco para fazer a representação. E eu queria até estar num estado de mais liberdade. Eu confesso que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha essa nuance de dúvida, toda hora me batendo à porta. Né? O quanto eu posso ser livre e o quanto, se eu for livre demais, eu vou me perder de quem eu me apoio para criar uma imagem, para criar uma pintura. Então, a todo momento, isso me mantinha em estado de alerta, de vigília. E muitas dúvidas. Como resolver isso, como resolver aquilo, como o caso da janela refletida nos olhos da Teresa. Né? Teresa, tem uma janela nos seus olhos, como eu vou resolver isso? É uma janela imensa. Então, assim, eu também não sabia. Numa dessas visitas guiadas, de forma particular, né? Eu mostro também para o meu filho, que mora tão longe, para o meu pai, que não mora em Poços, e o meu pai me perguntou assim, minha filha, como você fez? Ele disse, né? Esses olhos, né? Eu falei, não sei, também não sei. Então, assim, eu sei que eu passei uma manhã, né? Depois que eu já tinha feito, eu falei, Teresa, eu preciso que você volte, porque nós vamos começar a partir desta área. Né? E eu levei uma manhã para resolver a cor e a luz, e aonde estariam as coisas para que eu pudesse fazer aquela pintura. E muito na dúvida de como ela ia ser, muito em dúvida, por mais que eu me pautasse nos conhecimentos que eu tenho anteriores, né, das escolas, dos professores, das alunas, dos alunos, de todo mundo que eu já vi na vida fazendo algum trabalho, né, toda a memória de ver
de ver as coisas ou de viver as coisas, ou de ouvir as coisas, de aprender as coisas. Havia a instância de inventar as coisas, de criar as coisas, e de não saber o resultado dela, né? E isso, por algum momento, são frações múltiplas de insegurança, desespero, vontade de acertar, vontade de entender como, vontade de descobrir uma forma e vontade de dizer: vai ser assim. Hoje vai ser assim. Hoje eu tenho coragem de fazer assim. Hoje tudo bem fazer assim. Hoje eu dou conta de mostrar assim. E isso foi muito transformativo. Gerou em mim alguma coisa que eu não sei ainda o que é, mas é como se fosse um exercício afetivo, de entrar em contato com a minha vergonha de me colocar e de me mostrar. Uma vez que eu tenho sobre mim uma voz muito autoritária me cobrando: mas o que você vai fazer? Mas você dá aula disso? O que você vai fazer? Então, eu tive que mandar essa voz ir dormir para eu poder fazer alguma coisa. Foi bom, foi bom. E aí eu fiz as contas. Eu fiz uma exposição individual em 1994. E eu fiz essa outra em 2021. Então, eu passei 27 anos esperando por mim. Brigando com a dúvida e a coragem. Foi muito curioso isso. E tem toda a relação com a pandemia, porque como a chegada da pandemia me deixou muito claro, né? Assim, a chegada disso deixou muito clara para mim a existência da morte. Você vai morrer, você não vai sobrar. Então, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque como eu vou morrer, então agora já não dá mais tempo de enrolar. Então, eu vou fazer. E seja o que Deus quiser. Foi assim. Foi isso. Diga, Malu. Então, eu gostaria de falar um pouquinho só, mas eu acho que eu temo ser extensa, mas eu realmente gostei muito da exposição. Eu aqui com a minha mãe, eu estava chorando, né? Então teve horas que eu falei, ai meu Deus, eu estou chorando aqui, porque é muito emocionante, né? E precisa muita coragem, muita coragem. E tem uma coisa que eu vi muito interessante, que foi o seguinte: essa é a minha viajada, tá, Dalmone? Tá bom. Que eu frequentava o ateliê da Dalmone, eu sempre fugia para Poços, né? E eu estou aqui em Santos, tudo, e dava uma fugidinha e ia para Poços sempre, visitar a Dalmone. Quando não era em Poços, eu saía lá da minha casa em São Paulo também, ia visitar a Dalmone, eu adoro a Dalmone. E, assim, quando você se mudou para essa casa, e acho que foi na última visita que eu fui, ou na penúltima, a sua parede, ela ficou grávida, você lembra que ela ficou com um inchaço, assim, uma das paredes, eu falei assim, meu Deus, essa parede, ela está com um problema, né? A gente começou a brincar se ela estava grávida, né? E que ia nascer daquilo, e na verdade era um problema mesmo, né? Não era, mas a gente estava ali brincando um pouco. Mas foi muito interessante esse processo, porque quando você voltou para sua casa para fazer o ateliê, você fez a escarificação, né, das paredes e tinha as camadas de cor. E daí eu vi o seu autorretrato, eu falei, nossa, as camadas da história, das paredes, da casa, mas assim, eu tenho uma vaga lembrança que sejam algumas das cores que estavam nas paredes. E daí eu falei, nossa,
né? Daí eu lembrei da parede grávida, daí eu vi você parindo, todos esses retratos, né? Daí eu falei assim, nossa, olha só que coragem, né? E daí é isso, assim, essa coisinha que nossa, eu estava muito emocionada aqui, estava vendo, eu lembrei, eu vi né, eu vi o retrato da sua sobrinha, e eu não sei se é o único retrato, eu me peço desculpa se eu não percebi direito, mas talvez seja o único que sorri. E daí eu falei assim, olha só, né, que interessante. Então, É, então é isso, sim. Dalmone. Assim, é preciso muita coragem, né? E você fala muito do medo, mas eu só vejo coragem, né? A gente precisa, na verdade, precisa do medo, né, para a gente achar a coragem também, né? E dar esse pulo. E da parede grávida sair tanta coisa. Ai, ai. Não sei se as pessoas sabem dessa história da parede, mas eu soube. Ai, ai. Eu vou fechar meu microfone, Dalmone, daí você conta aí. Um beijo para você, Obrigada. muito obrigada por tudo, viu? Obrigada mesmo. Eu agradeço também. Eu agradeço muito. Agradeço muito. A Ana Amélia falou da coragem, né? E, Ana Amélia, se você está passando por um processo parecido, enfrenta e não tenha medo. Ou vá com medo. Não espera ele passar, não, tá bom? Lúcia Vera, por favor. Não, eu queria, né, agradecer imensamente essa oportunidade de passar esses momentos assim, maravilhosos e ver essa exposição lindíssima. Você sabe que não é um universo que permeia o meu cotidiano, então eu não consigo ter um olhar crítico. O meu olhar é amplo, da beleza do que eu vi, da maravilha que eu vi. E uma coisa que me chamou muitíssima atenção foi que quando você aproximava a câmera de uma das imagens, das fotos, era um amontoado de cores. E quando você afastava, aquelas cores se tornavam a figura da pessoa. Então, isso para mim foi muito lindo, me chamou muita atenção. Então, assim, eu estou imensamente grata por esse momento. E parabéns, você sabe que eu te amo, te adoro. Então, assim, muito obrigada por esse momento, viu? Eu também te amo, Lúcia. Eu também te amo, eu também sou sua fã. Beijo, beijo para você, viu? Eu que agradeço, muito. Obrigada. Muito bom ouvir essa forma como foi vista, né? Isso é bom. Até porque é uma forma da gente, na pandemia, driblar essa questão da distância, né? Então, eu fico também contente de saber que a apreciação estética se dá, seja de uma outra forma, mas ela se dá. Isso é muito bom. E alguém mais gostaria de falar? Dalmone, Obrigada, eu gostaria Lúcia. de falar. Oi, José. Está conseguindo ouvir meu áudio? Está um pouquinho repicando. Eu não sei se você se lembra, eu estive aí no seu ateliê há muitos anos atrás. Está repicando? Deixa eu mudar de local. Melhorou agora? Porque agora eu estou mais perto do roteador melhorou também. Super. Sim, então, há um melhorou. tempo atrás, eu estive aí no seu ateliê e eu lembro da gente discutir a questão das cores também, que eu estava interessada, né? E você até me indicou um livro do A Cor Inexistente, né? Que falava dessa questão da junção de várias cores que dão uma cor diferente, que não estava lá. E eu senti muito isso no seu trabalho. Fiquei assim maravilhada, né, com o seu trabalho.
Das pessoas retratadas aí, a única que eu conheci pessoalmente foi a professora Tita, porque eu tive aula com ela, né? E foi muito interessante quando eu vi o retrato dela, eu senti exatamente assim, o que eu sentia quando eu via ela pessoalmente na aula, né? Aquela força, aquela mulher poderosa, assim, né? Então, você captou muito a alma dela, né? Pelo que eu me lembro. E também, assim, eu queria falar alguma coisa que eu li a respeito disso da pintura, que você falou da sua insegurança, né? De estar trabalhando, de estar voltando a expor. Mas em algum lugar eu li a respeito disso, de que a própria pintura te orienta, ela te encaminha, né? É no fazer que você vai sendo encaminhado, e é a própria pintura quem determina como que ela quer ser, né? Tem algo aí de sobrenatural no fundo, talvez, não sei. É verdade. É a pintura quem quer materializar-se, não é a gente que tem domínio nela, né? Olha, você achando esse texto, você me manda, por favor, porque é verdade. Ela de verdade, eu não sei, mas ela conversa. O processo é tão rico, ele ao mesmo tempo que ele te exige, ele te dá, e não é num nível de compreensão que a gente está acostumada, é num outro nível de compreensão que eu não sei verbalizar, eu não sei explicar de verdade, mas nesse fazendo, ela vai acontecendo, não sei, é isso mesmo, isso mesmo. Eu já experimentei essa questão, porque eu não sou artista, eu não tenho a profissionalização, mas em algumas experiências amadoras eu percebi isso. Foi o desenho, a pintura, a cor, foi quem me deram, quem me disseram como eles queriam estar ali, materializados, né? Que Então, ótimo, muito Luiz. obrigada. Eu agradeço também. Muito bom. Tchau. Muito bom. Tchau, obrigada. Tchau. Alguém mais? Dalmoni, está me ouvindo? Eu estou ouvindo sim, Glória. É. Oi, Glória, eu prazer. tenho pouca experiência aqui com essas tecnologias, então fiquei aqui um pouco perdida, mas eu não te conheço pessoalmente, já tinha visto algumas obras suas através do meu contato com a minha amiga Elo Medeiros, de Campinas, que Sim. é uma grande fã sua. Foi ela que me passou o site, o convite, tudo, e agradeço muito. Dalmoni, eu fiquei assim impressionada com tudo, mas essa junção que você conseguiu fazer de múltiplas dimensões, de cor de parede, de texto, que é muito difícil fazer essa intersecção de texto e pintura, você não explica a pintura pelo texto, você traz a pessoa no texto, e aí abre uma outra dimensão para a gente ver o seu trabalho. E para ver aquela que você chama de mentira concretizada pelo seu olhar. E outra coisa que me chamou muita atenção é que esse mergulho no caminho das tintas, das cores, do seu gestual para a pintura, cada detalhe que você mostrava, ele em si é uma pintura. Se fizesse um recorte daquilo, daria muitos quadros, muitas telas que compõem uma só, né? Então eu ficava assim, falando, meu Deus, como é que se chega a juntar isso numa síntese que tão bem nos diz de um
um personagem que está ali, né? E a emoção que essa pintura passa do nível pessoal, né? Eu acho, sim, uma grande como que faz um salto assim na apresentação e na composição desse trabalho. Parabenizo muito você, agradeço essa experiência comovente, extraordinária. Você tem um talento que eu fiquei assim rendendo. Graças por participar dessa experiência e dentro da pandemia, quando a gente tem muitas tenebrosas imagens, a beleza como a que você nos apresenta faz muita falta, e ainda bem que foi possível nesse momento. Muito Eu queria obrigada. um pouco que você falasse por que você chama o estilo da pintura de neoexpressionismo mineiro? Barroco mineiro. Barroco mineiro, É porque o impressionismo, que é dado ao estudo das cores, né? Primeiro, a pintura foi feita porque eu olhava as cores que eu via nas pessoas. Então, eu olhava a cor que eu via na pessoa, e da cor que eu via na pessoa é que eu, então, me pautava para fazer a pintura. E barroco, porque não é só um estudo das cores, mas existia também uma intervenção minha de querer fazer esse barro, né, como algo que é feito de barro, que é feito de muitas faces, né? E mineiro, porque uma vez eu viajei a Portugal e eu vi o barroco em Portugal. E o barroco em Portugal, a meu ver, é muito sisudo, uma forma muito séria. E o barroco mineiro, que foi feito por tantas mãos das pessoas daquele período que moravam aqui, que não tinham uma escola, né? Eram operários da arte, né? Eles tinham uma manufatura mais bruta, mais né? mais originária, de um modus operandi, de uma mão que não foi adestrada pela Europa, embora tivesse ali ouvindo uma orientação europeia, né? Mas olha que eu recebi visitas maravilhosas no ateliê. Visitas maravilhosas no ateliê. Então, esse barroco mineiro, porque o barroco mineiro, ele é muito cheio de formas, né? E ele é muito plural, ele é muito... Você já esteve numa igreja mineira? Sim, eu amo Minas, assim, as igrejas, a geografia, Nossa Senhora do Pilar. Isso! Eu me lembrava da igreja de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto, porque ali o olho da gente não para, né? Aquilo é uma abertura à observação imensurável, né? Então, por isso esse nome. E o nome neo-impressionismo, né? À primeira vista, não seria esse o nome, seria neo-expressionismo, porque eu me julgava mais expressionista, porque havia em mim uma intenção de liberdade nos movimentos da pincelada. Mas quando nós imprimimos as etiquetas, por erro, saiu neo-impressionismo. E eu, na hora de fazer a leitura da arte, antes de mandar imprimir, não li que estava escrito invertido. Quando chegou, eu falei, meu Deus do céu, veio errado. Aí eu falei, não veio errado. Aquilo que eu não tinha percebido. Porque, na verdade, não é um trabalho expressionista.
é um trabalho dentro do estudo do impressionismo, que é o da luz, que é o da cor, né? Então, assim, até esse equívoco me mostrou parte do que eu estava fazendo e não tinha percebido, né? Então, por isso essa escolha, porque eu podia escolher qualquer nome, eu podia escolher, assim, Pintura de Pedro, por exemplo, mas eu queria colocar a denúncia da minha intenção e da minha pesquisa da luz, da cor, e das coisas que eu já vi na minha vida, e já estudei, e já senti também, para que isso tivesse no título um pouco do meu currículo. Eu queria isso, eu queria deixar um pouco do meu conhecimento legível no título. Foi isso. Um pouco da minha história, assim, um pouco da minha envergadura, no sentido do quanto que eu já me debrucei a essas coisas e queria mostrá-las, né, para quem pudesse ler. Eu acho que foi por aí essa escolha. Porque, assim, embora eu pinte na contemporaneidade, eu sou uma pessoa barroca. O dia que você vier à minha casa, você vai ver que a cada canto tem uma coisa. Eu sou confusa em termos de visualidade. Assim, aqui é plural, não tem canto seco, não tem canto limpo. É uma congestão de coisas, né? Porque eu acho que sou assim, não sei por quê. Felizmente para nós. Você consegue passar isso na pintura, claro, de uma maneira muito elaborada. Obrigada. Muito lindo. Obrigada. Eu que agradeço também, viu? Obrigada. Gente, nós nos alongamos bastante em relação ao tempo. Eu vi algumas escritas maravilhosas aqui, que assim me deixaram muito felizes. Pena que não todas, porque todas as que eu li me deixaram bastante conscientes do trabalho que nem eu mesma tenho ciência do que ele provoca, sabe? Então é como se eu me aproximasse disso pulsativamente, né? Então eu agradeço muito e me despeço de vocês que ficaram aqui, que ficaram conosco e que aproveitaram essa viagem, né? E agradeço muito por todo esse tempo aqui e gostei muito das respostas que vocês me deram, porque elas me ajudam a fazer o próximo encontro. Agradeço muito a Daniele, que sem ela eu não teria conseguido fazer esse trabalho, porque é muito importante esse apoio tecnológico para que a gente consiga transmitir o que eu gostaria. E fico no aguardo de vocês virem ver a exposição, se possível, até dia 13 de julho. E caso não seja possível, a gente já se encontrou aqui de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado. E eu agradeço muito por isso, viu? Um ótimo sábado, agradeço demais. Agora eu vou assar um pão de queijo para os meus amigos e passar um cafezinho. Obrigada.